Em um mundo cercado de narrativas prontas, pensar por conta própria é o maior ato de rebeldia, do anarcocapitalismo aos dilemas da sociedade moderna. Sem tabus, sem amarras. Bem-vindo ao Além das Fronteiras. Imagina só, ter a chance de garantir um retorno fixo em dólar sem ficar à mercê das idas e vindas da economia local. Parece bom demais para ser verdade, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, na renda fixa cripto. Baseado na análise do Marcelo Bezerra, a gente vai desvendar como essa tecnologia pode se tornar uma peça fundamental no cenário financeiro até 2026. Bora começar! Para quem investe aqui do Brasil, ou de qualquer país com uma moeda que oscila bastante, a pergunta que está na tela é a que realmente importa. Como é que se protege o patrimônio e, ainda por cima, busca um retorno previsível numa moeda forte como o dólar? É, no fundo, a busca por um porto seguro no meio de tanta volatilidade. O grande desafio do modelo tradicional é exatamente esse. Ele está totalmente amarrado na dinâmica local. Uma decisão do governo sobre juros, um pico de inflação por aqui, tudo isso pode corroer o poder de compra do seu investimento, mesmo que ele seja considerado seguro. É uma camada de risco que foge totalmente do nosso controle. E é bem aí que a renda fixa cripto surge como uma alternativa. Ela pega a lógica da renda fixa que a gente já conhece, mas executa tudo isso num ambiente digital. A grande virada de chave, como o slide mostra, é que tudo é automatizado por código, os contratos inteligentes, o que na prática tira a necessidade de ter bancos ou outras instituições financeiras no meio do caminho. Tá, mas como é que essa automação funciona na prática? Para entender a mágica, a gente precisa olhar para o motor que está por trás de tudo. As finanças descentralizadas, ou DeFi. Essa é a infraestrutura que está construindo as bases para essa nova classe de ativos. Pensa em DeFi como se fosse o sistema operacional de tudo isso. É um sistema financeiro global que nunca fecha, não tem feriado e está aberto para qualquer pessoa com acesso à internet. E o mais importante, ele funciona de forma transparente e programável na blockchain. É em cima dessa base que a renda fixa cripto é construída. Ok. Mas aqui surge uma questão que parece uma contradição, né? O universo cripto é famoso pela sua volatilidade. Então, como é que a gente consegue extrair algo tão estável quanto uma taxa fixa de um ambiente tão dinâmico? Essa é a pergunta de $1 milhão e é exatamente o que alguns protocolos super inovadores se propuseram a resolver. A solução para isso é uma jogada de mestre da engenharia financeira. Imagine que você tem uma árvore que dá frutos. Em vez de vender a árvore inteira, você poderia vender o tronco, que é o valor principal, para uma pessoa e o direito de colher as frutas no futuro, que são os rendimentos, para outra. A ideia aqui é a mesma. Pegar um ativo que gera juros e quebrar ele em duas partes que podem ser negociadas separadamente. E aqui a gente vê exatamente como um protocolo chamado Pendle Finance faz essa divisão. Olha só à esquerda. Ele cria o token principal, o PT. Pensa nele como um cofre que garante o valor que você investiu lá no começo. Essa é a nossa peça de renda fixa. Já à direita, a gente tem o token de rendimento, o YT. Ele representa os juros futuros, que são variáveis, e é ideal para quem quer especular com as taxas. Vamos para um exemplo prático para isso ficar bem claro. Passo 1. Você investe $850 hoje. Passo 2. Com esse valor, você compra 1.000 tokens PT USDC. Repara que você compra com um desconto, que é basicamente o juro que o mercado está embutindo ali. E o passo final, lá em 2026 de 2026, é simplesmente trocar esses 1.000 tokens por $1.000. Simples assim. E aí, fazendo a conta, um ganho de $150 sobre os 850 investidos. O resultado é esse número que está na tela, 17,65%. Esse é o seu retorno fixo em dólar, totalmente previsível e travado desde o dia 1. É a previsibilidade na sua forma mais pura. O conceito é poderoso, não tem como negar. Mas como é que isso se transforma em estratégias práticas? E o mais importante de tudo, quais são os novos riscos que vêm junto com essa nova tecnologia? Agora a gente sai da teoria e entra no campo de batalha da aplicação real. As aplicações práticas são bem diretas. Pensa, por exemplo, numa empresa que tem caixa em dólar digital, as stablecoins, e consegue gerar um rendimento previsível com isso. Ou um gestor de investimentos que adiciona uma camada de segurança a um portfólio de criptoativos. Dá até para construir produtos financeiros completamente novos e personalizados para clientes, usando esses bloquinhos de montar. Só que é fundamental entender a troca que está sendo feita aqui. Ao sair da estrada do sistema financeiro tradicional e pegar a trilha do mundo cripto, a gente ganha eficiência, ganha autonomia, mas também assume um novo conjunto de responsabilidades e, claro, de riscos.
A matriz de risco muda completamente. Dá uma olhada nessa tabela. O risco tradicional que está ligado a governos e a grandes instituições é trocado pelo risco do código de um contrato inteligente ter uma falha. O risco de um banco quebrar é substituído pelo risco operacional da autocustódia, onde a segurança dos seus ativos está, literalmente, nas suas mãos. Para navegar nesse novo ambiente, a postura precisa ser outra. Isso quer dizer escolher protocolos que já foram testados e auditados, não colocar todos os ovos na mesma cesta, usar carteiras físicas, as hardware wallets, para segurança máxima e, talvez o mais importante, começar pequeno. Cada investimento é um aprendizado. Com essa base de conceitos e riscos bem entendida, a gente já pode começar a olhar para o horizonte. O que o cenário de 2026 nos reserva? E por que esse conhecimento é tão importante, mesmo para quem não pensa em investir um centavo nisso agora? A trajetória parece bem clara, como a gente vê aqui. Hoje, estamos nessa fase de protocolos de nicho inovando. Logo ali na frente, a gente deve ver um crescimento enorme na tokenização de ativos no mundo real. Pensa em imóveis, títulos de dívida, e a visão para 2026 é a integração total com o sistema tradicional, com bancos e grandes gestoras entrando de vez nesse jogo. Isso nos leva à ideia central da análise do Marcelo Bezerra, que está resumida nessa citação. Entender esses conceitos vai muito além de decidir investir ou não. Está se tornando uma nova forma de alfabetização financeira, algo essencial para qualquer profissional que queira entender a linguagem do dinheiro na era digital. E para fechar, fica aqui uma reflexão. No mundo onde o dinheiro se torna programável e as finanças se automatizam, será que confiar apenas nos trilhos do sistema financeiro tradicional vai ser o suficiente para garantir crescimento e segurança no futuro? Fica aí a provocação. O que a gente explorou aqui foi uma visão geral do potencial imenso da renda fixa cripto. Se você quer ir além e ver mais exemplos práticos e um plano de ação bem detalhado para 2026, eu recomendo muito a leitura do artigo completo do Marcelo Bezerra. O link está aqui na descrição. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima. Ficamos por aqui. Que essas ideias te acompanhem além dos fones e inspirem novos questionamentos no seu dia. Se fez sentido para você, compartilhe este episódio e volte para continuar pensando com liberdade.